Algo que estressa muito as pessoas é a senha do SysDBA. Muitas vezes elas se frustram porque ao se conectar a um banco de dados diz que a senha está errada, alguma coisa assim, né? E acham que o problema é a senha e aí remove o Firebird e instala ele outra vez, achando que isso resolve o problema da senha. Vamos ver aqui como alterar a senha do SysDBA, ela é fácil, ok? Vamos lá? Naquelas máquinas que nós instalamos, Red Hat e Ubuntu Server, né, ambas tinham o Firebird instalado. Eu peguei aqui a Red Hat, startei ela agora, tá bom? Não faz diferença daqui se é Debian ou Ubuntu, porque os comandos serão os mesmos. São os comandos de SQL que você irá usar. Então, onde é que fica o Firebird instalado? Ele fica nessa pasta, opt/firebird. Agora que você sabe onde ele está instalado, você precisa saber também que há alguns arquivos especiais aqui. Um deles é esta pasta chamada bin. Sim, bin. Essa pasta aqui, ó. Essa pasta aqui, ela contém os diretórios, né, dos nossos serviços, tá? Firebird. Então, comandos como os utilitários de backup, né, de correção de banco e a ferramenta de SQL que nós vamos usar agora estão dentro desse diretório. Também há um arquivo muito especial chamado security4.fdb. Esse arquivo aqui contém a senha dos usuários quando elas estão centralizadas. O que significa isso? O Firebird pode trabalhar com senhas guardadas no banco de dados onde você se conecta ou centralizados num arquivo como security4.fdb. Em geral, este é o padrão. Note detalhes desse arquivo. Esse arquivo ele tem um owner, ele tem um dono chamado Firebird, né, do grupo Firebird, e só ele, ninguém mais, né, tem acesso a esse arquivo. Então, eu estou tendo acesso a esse arquivo aqui agora, nesse momento, porque eu sou o root. Então, outra pessoa diferente do root não teria acesso a esse arquivo. Tá ok? Ou que tivesse as mesmas permissões. Usuários comuns não acessam esse arquivo. E há uma razão para isso. Se alguém tiver acesso a esse arquivo e puder copiá-lo, ele poderá, né, substituir esse arquivo por outro, com as senhas conhecidas, e aí ele acessa ao banco. Tá bom? Então, para evitar isso, somente o acesso ao security4.fdb tem de ser local. Não dá para acessar esse arquivo a partir de uma outra extração de trabalho. Tá? O serviço Firebird impede isso. Também você não precisa do serviço do Firebird instalado para acessar essa conta e fazer a alteração. Então vamos fazer a alteração do security4.fdb alterando a senha do SysDBA. Primeira coisa que você precisa saber não é necessário que você tenha o Firebird rodando. Então se eu olhar aqui o Firebird, ele está rodando, está ativo agora no momento. Eu vou simplesmente parar esse serviço. Parei o serviço. Tá? Agora ele não está mais rodando. Ok? Então, para que você saiba que ele funciona direitinho, sem esse serviço estar instalado. Muito bem. O que eu preciso? Eu vou precisar do utilitário ISQL que está no diretório bin. Então, vou aqui no /opt, /firebird, bin, ISQL. Vou colocar menos user, tá bom? E vou colocar aqui o meu usuário, SysDBA. Eu não sei a senha, portanto, eu não preciso dela, tá? Então, agora eu só preciso dizer qual é o banco de dados. /opt, /firebird, aí security4.fdb. É simplesmente isso. Conecto a base, está conectado. E agora eu posso até pedir para ele mostrar quais são as tabelas. Se o Firebird não está rodando, como eu consigo rodar os comandos dentro de uma base de dados? É porque esse acesso é um acesso chamado embarcado, embedded. O que significa isso? Significa que ele não precisa do serviço, ele acessa fisicamente o arquivo. Desde que você tenha permissão, note só, desde que você tenha permissão para esse arquivo, e eu tenho porque eu sou o root, eu posso me conectar. Tá? Nesse exemplo aqui, o security4.fdb, ele só é acessível através do usuário, olha só, do usuário Firebird, ou pelo administrador, porque o administrador tem acesso a tudo. Tá ok? Agora que eu tenho acesso, então eu simplesmente executo esse comando que eu fiz aqui. E agora eu posso usar um comando SQL qualquer, um comando conhecido, para poder fazer a alteração da senha.
Por um acaso, a senha, a alteração de senha dentro do banco de dados é uma coisa conhecida. Como assim conhecida? Acontece que a maioria dos bancos de dados tem um comando, né, para poder alterar a senha quando você está conectado ao banco de dados. Aí eu já estou conectado ao Security 4.3. O que eu preciso fazer agora é alter user, coloco qual é o comando, qual é o usuário que eu quero, DBA, set password, e aí eu coloco uma senha que eu desejo, por exemplo, master key, tá certo? Ponto vírgula para terminar o comando, dou um commit e um quit para sair. Pronto, está feita a alteração. Como você pode notar, eu não preciso saber qual é a senha do SysDBA para fazer sua modificação, tá bom? Infelizmente, não temos nenhum banco de dados criado para testar essa senha. Mas, como eu posso dizer para vocês, se eu tentar aqui, ó, fazer isso, ó, menos password, pass, né? Pass, aí eu coloco aqui master key, e aí eu posso até usar um protocolo local, né? Por exemplo, XNet, por exemplo, né, para fazer a conexão ao banco de dados, ou pode ser remoto, local host, por exemplo, não importa. Mas se eu tentar fazer isso, veja a resposta. Bom, primeiro que o serviço não está startado, não vai funcionar mesmo, né? Então vamos rodar o comando system control, agora vamos dar um start. Né? Vamos só conferir status agora. Está rodando, agora esse comando funcionaria. Na teoria, mas note que ele coloca aqui um destaque especial, né, dizendo que no permission for remote access to database. Não tem permissão para um acesso remoto a este banco de dados. Ele está bloqueado. É a configuração padrão dele e nós não queremos modificar esse comportamento. Esse comportamento é o desejado. Se você quer ter alteração da senha do SysDBA, você vai até o terminal, no console do seu servidor, né, seja através de Telnet, ou SSH, ou até o teclado físico, né, do seu computador, do seu host, e aí você faz a alteração. Isso significa que alguém, para invadir o seu sistema, precisou invadir um outro serviço primeiro, ou a sala do seu servidor, ou o serviço de SSH, ou o serviço de Telnet, tá? Para ele poder fazer essa manipulação aqui. Ok? Então é isso. Simplesmente é assim que você faz a alteração.